atividade de segunda-feira passada, o que acharam, enfim, podem... Boa noite, professor. Boa noite, Marcos. Gostei bastante da atividade de segunda-feira, professor. Que bom, que bom. O contato com o pessoal da Falange foi muito legal. Inclusive, eles estão trabalhando em outros documentários. Eles fazem, eu prefiro ver mais, assim, até ativei o sininho ali do canal ali, sempre que eles fazem eu vou ver, gostei bastante, assim, é uma realidade que muitas vezes a gente não conhece, né? Sim, e eles são uma empresa especializada, eles são uma produtora de cinema, né? Então, o troço tem todo um acabamento diferenciado. Eles têm um monte de material, esse material que eles estão elaborando, né, não está nem inteiramente pronto, ou seja, eles estão fazendo por episódios, e já ganhou prêmios e tal, já participaram de duas ou três premiações nacionais e internacionais, já foram premiados, eles são bem, muito sérios, assim, e eu recomendo, tá, integralmente disponível no YouTube, o documentário do Presídio Central, recomendo que assistam também, é bem forte, mas é a realidade, inclusive depois que, né, encerramos a atividade e tal, ficamos eu e Luiz Antônio batendo um papo com eles, e eles têm interesse em fazer sobre outras unidades prisionais em São Paulo, aqui em Santa Catarina. Até vou tentar estreitar o laço deles com a juíza de execução penal e com o diretor da penitenciária aqui, que eu tenho uma relação boa, e provavelmente a gente vai acabar aparecendo em outros documentários deles. Fala, Adriana. Não, o colega ali falou uma realidade que muitas vezes a gente não conhece, de fato a gente não conhece, né, porque está bem distante do que a gente vive, do que a gente vê à nossa volta. Eu achei também bem interessante aquele documentário e apresenta, de fato, um lado que a gente sequer tem noção que acontece do nosso lado, né? Uhum. Eu, pelo menos, assim, nunca tinha visto um documentário nesses moldes, assim, de mostrar de fato a realidade, né? Porque é diferente de tu ver um filme, uma coisa que a gente sabe que é ficção, que é montagem, mas ver a realidade, assim, de fato, é chocante, chega a ser, assim, angustiante ver aquilo. E até se comentou ali, né? Acaba que a gente acaba desenvolvendo, né, uma percepção acerca do fenômeno prisional a partir do filme, da série, né, do que a gente vê na TV e no streaming atual, né, o Orange is the New Black, né, outros mais antigos, né, que tinham, né, tinha um que passava muito famoso no SBT, enfim, e a gente acaba desenvolvendo uma certa compreensão do fenômeno prisional que não é a realidade, né? Não é a realidade nem do sistema prisional norte-americano, quiçá do nosso. E tem bastante gente, não só o pessoal da Falange, mas outros grupos também, né, outras produtoras fazendo, né, materiais acerca da questão prisional no Brasil e tal, mas eu acho que a Falange é o pessoal mais especializado, que eles praticamente só trabalham com isso. E é muito interessante, depois que a gente saiu ali, a gente estava batendo um papo nos bastidores, né, a Tatiana, que é a diretora, que estava presidindo ali aquele dia, ela estava falando, ela já teve voz de prisão por estar filmando na frente no presídio, né, queriam tirar a câmera dela, ela disse, não, a minha câmera vocês não tiram, vocês podem me prender, mas a câmera vocês não vão tirar. E é interessante porque esses tempos eu estava na frente da penitenciária Sul, aqui em Criciúma, e estava fazendo um stories do escritório, assim, um troço nada a ver, não estava filmando, não estava nada, estava só com o celular, e fazendo um stories pro Instagram do escritório antes de entrar, porque eu ia ver um cliente. E aí, quando eu tava entrando, vieram perguntar por que eu tava com o celular e fazendo filmagem e tal. Então, e a questão é, né, não existe absolutamente nenhum lugar que diga que tu não pode filmar a prisão por fora, que tu não pode tirar foto, né? Ou seja, a lei de execução penal veda que tu entre dentro de uma unidade prisional com celular.
isso sim, né? Mas que tu filme, né, o entorno da prisão, ele não diz absolutamente em lugar nenhum. Mas de tal forma, lembram quando a gente conversou lá no classicismo, né, em que eu falei que uma das questões que envolve a prisão era esconder o que tem atrás dos muros da prisão, né? E quando tem alguém querendo filmar ou tirar uma foto, ou, né, então gera um incômodo muito grande nesse sentido, né? Ou seja, demonstra que, né, pode haver um esforço de querer demonstrar, né, o que a prisão representa, etc, etc, e isso acaba gerando uma reação da própria instituição. Mas, enfim, que bom que gostaram. Professor, eu vi que a hora que eu entrei ali, o senhor estava falando sobre o Oscar. Ontem, o curta, né, que você passou como atividade substituta para quem não pudesse assistir a palestra, ganhou o Oscar de melhor curta. Eu achei muito legal. O curta era muito bom, eu fiquei bem em choque, assim. Eu fui assistir até meio sem expectativa, mas, nossa, fiquei bem surpresa. Semana passada, quando eu indiquei para vocês, eu falei, assistam que provavelmente é o curta que vai ganhar o Oscar. Enfim. E aqui, quando eu elaborei esse slide da semana passada e da semana retrasada, né, eu peguei esse slide e coloquei essa arte aqui, né, essa foto, essa pintura, que representa os músicos de blues e jazz, né, da década de 60 e 70. Por duas razões, não só porque eu ando ouvindo bastante blues e jazz, e aí estava tocando agora na antessala da aula o Bill Withers, né? Mas também, não só por isso, mas também porque o labeling approach, que a gente conversava no final da aula passada, uma parte significativa da pesquisa do Howard Becker vai ser com os músicos de jazz da década de 60 e 70, sobretudo a questão do uso de heroína, né? Então ele vai, né, e isso tem muito a ver com o momento histórico norte-americano, né, que o blues e o jazz era a principal forma de voz, de manifestação da voz, né, através do canto, através da música, assim como a manifestação da sociedade brasileira no período da ditadura militar, com a questão da censura, ela se dava através da música popular brasileira, né, Chico Buarque, Companhia Limitada. A voz negra, em grande medida, nos Estados Unidos, na década de 60 e 70, ela se dava através do blues, do jazz, né, e nas décadas anteriores, né. E o Howard Becker vai se debruçar bastante sobre isso, né, sobre essa pesquisa. O primeiro livro dele é sobre uma etnografia dos pugilistas de boxe nos Estados Unidos, na década de 20 e 30, né, que era, em grande medida, um esporte negro. E depois, da década de 60 e 70, ele vai se debruçar sobre a questão dos usuários de heroína, músicos de jazz, de bar noturno, né? E aí eu peguei essa imagem que ela remete ao período, e eu nem imaginei que esse último slide ia ficar para exatamente essa semana, um dia depois do Oscar, quando a gente nunca teve um Oscar em que 5, 6 produções eram produções eminentemente voltadas para um determinado período histórico e para uma determinada temática, né? Que era a questão racial e a metade, né, meados do século XX nos Estados Unidos. Né, eu já coloquei no grupo ali, eu ainda estava esquecendo do A Voz Suprema do Blues, que também é um filme sobre a temática negra, né? Então, em grande medida, se justifica o porquê dessa arte aqui, o que ela tem a ver com a criminologia, né? E aí, a partir disso, vocês vão entender um pouco mais isso no decorrer e na sequência da aula, e a aula passada, então, gente, recomendo demais que assistam, tá? Todos eles. O A Voz Suprema do Blues é maravilhoso. O Set de Chicago, eu vou voltar a falar dele hoje. Noite em Miami, Uma Noite em Miami, que conta a história de um final de semana em que
Muhammad Ali, o Malcolm X, né, um músico de jazz, e o primeiro jogador negro da NFL, do futebol americano, que eram 4 amigos, se reúnem num hotel em Miami para discutir a militância do movimento negro norte-americano. É maravilhoso também. E o Judas e o Messias Negro, que conta a história do primeiro líder dos Panteras Negras, que foi assassinado em 73, salvo engano. Recomendo demais que assistam todos, tá? Então, a semana passada a gente terminou a aula conversando sobre o Labeling Approach, né? Eu vou voltar um pouquinho só para a gente recapitular. Né? Então, o Howard Becker, esse senhorzinho, ele vai desenvolver, né, a teoria e o talvez derradeiro marco na criminologia de que acaba culminando com todo um movimento, com todo um contexto histórico de que o crime não existe. Né? O crime como resultado de um processo de construção sociopolítica, ou seja, nós definimos em sociedade, determinado tempo, determinado lugar, determinadas condutas e determinadas pessoas que estariam fora do padrão. E aí a gente elege determinados comportamentos e os define como crime. Né? E, ou seja, nós escolhemos politicamente tratar determinadas condutas como crime e a resposta que nós definimos como tratamento ao crime, né? Ou seja, a reação social chamada direito penal, encarceramento, né? Ou seja, a crença de que o direito penal iria sanar, né? Esses desvios, essas supostas anormalidades, etc. Né? E o Howard Becker vai desenvolver isso a partir, então, do interacionismo simbólico, ou seja, nós, enquanto sociedade, definimos e atribuímos valor e significado às coisas, às ações e às pessoas. Né? E aí a gente conversa, ao final, como é que se constroem condutas desviantes, como é que se constroem comportamentos criminosos, ou, sobretudo, como é que se constroem definições de crime, né? E aí, para pegar um exemplo bastante mais atual, para isso não ficar demasiadamente abstrato e genérico, né? Se vocês pararem para pensar, por que determinadas condutas nós chamamos de crime hediondo? Né? O que difere um crime que faz parte do rol dos chamados crimes hediondos, da Lei 8.072 de 90, dos outros crimes que não fazem parte da Lei dos Crimes Hediondos e que também são crimes? Né? É um tratamento. Ou seja, a Lei dos Crimes Hediondos vai atribuir uma etiqueta a mais, a hediondez, né? Que não muda em nada as condutas e os comportamentos, né? E endurece a resposta àquele tipo de conduta, ou seja, muda o tratamento que a gente dá para aqueles comportamentos que já eram definidos como crimes, né? E aí alguns de vocês devem se perguntar, mas por que esses crimes são chamados e qualificados e elencados como hediondos e outros não? Né? Outros crimes talvez tão graves quanto ou mais graves que não fazem parte desse rol. Né? Para alguns de vocês existiriam crimes hediondos diferentes, né? Hediondos no sentido desse significado da palavra, a ideia de hediondez, né? De grosseiro, né? Enfim. A mesma forma, a Lei 11.343 de 2006, a chamada Lei de Drogas, define o comportamento de portar, distribuir, aperfeiçoar, né, e etc., substância química, né, em desacordo com normativa, em desacordo com autorização legal. O tráfico de drogas, né? Por que apenas algumas drogas fazem parte da Lei 11.343 e outras não? Né? É porque aquelas fazem mal? Não, mas a gente já tem
conhecimento científico e dados e informações suficientes para dizer que drogas que não fazem parte daquela lei são tão ou mais maléficas, produzem tão ou maior dependência e problemas sociais do que algumas que estão na lei de drogas. Ou seja, a lei de crimes hediondos e a lei de drogas é nada mais do que uma manifestação de labeling approach. Nós estamos escolhendo tratar determinadas drogas como crime e estamos escolhendo tratar determinados comportamentos como um crime ainda mais grave do que os outros crimes. O que muda isso em essência no comportamento humano? Nada. O que isso altera de uma droga para outra? Nada. Né? Todas elas são condutas danosas em que nós definimos politicamente que uma ação merecem um tratamento mais punitivo, um tratamento mais duro do que outras, assim como algumas drogas apenas mereceriam o tratamento e a etiqueta de serem crime. Né? Então, sim, por trás dessas leis existem toda uma simbologia, né, e valores sociais e interesses políticos. Né? A gente já conversava semana passada, né, quem nunca de vocês já consumiu a codeína, né, do pessoal mais maduro, quem nunca a mãe botou num dente ou num ouvido a xilocaína. Todas elas são derivadas da heroína, da cocaína, da morfina, né, e etc. E por que essas não entraram enquanto as outras entraram? Né? Por um processo como o Howard Becker define, o labeling approach, ou seja, o ato de etiquetar uma determinada pessoa, uma determinada substância, um determinado grupo social, um determinado comportamento como desviante, e dentre os desviantes, alguns que nós vamos dar um tratamento especialíssimo, especialmente duro, chamado de comportamento criminoso, e toda a consequência advinda dessa denominação. Tá? Mas não só... E aí, então, feita essa introdução e essa recapitulação da aula passada, e aí aqui, então, algumas categorias que são interessantes para a gente retomar e seguir adiante. Né? Então, isso que o Howard Becker vai formular, né, vai acabar ficando conhecida como o processo de criminalização primária. O que é a criminalização primária? Quando a gente esculpe, quando a gente cria, quando a gente define determinado comportamento dentro de uma lei penal. Né? A Lei Maria da Penha, né, quando ela é criada, já não existia a violência doméstica, a violência contra a mulher? Já. Né? Mas quando a Lei Maria da Penha é criada, ela vai acabar produzindo o que a gente vai chamar de a criminalização primária. Nós vamos dar um nome e um tratamento especial para o que nós vamos chamar de violência doméstica contra a mulher com base no gênero feminino. Né? Ou seja, a lei seca. Né? A lei seca previu como crime o ato, né, a conduta de consumir substância entorpecente, sobretudo a substância etílica, ou álcool, na condução de veículo automotor. Essa conduta já não existia? Já. Ela já não era proibida? Já. Ela era proibida por legislações administrativas, do Detran, né, e etc., mas ela não tinha o tratamento de crime. Né? Ou seja, tu podia levar uma multa, tu podia ter o carro apreendido, né, e etc., mas tu não podia ir preso por causa disso. Né? E a lei seca, então, ela vai criar a criminalização
primária, é quando a gente prevê na lei penal, né, um comportamento, uma conduta como criminosa. Essas condutas, como eu sempre falei, todas elas já existem. Né? Todo crime, na verdade, o que tem por trás de uma definição de crime é uma ação humana, uma conduta, uma ação ou uma omissão. Todas essas condutas elas já existem e elas não se alteram em absolutamente nada na sua essência. Né? O que muda, na verdade, é como nós, enquanto sociedade, escolhemos tratar determinadas condutas e determinados comportamentos. Portanto, prevendo determinados comportamentos, pessoas, grupos sociais, em lei, definindo-os como crime. Né? Então, a criminalização primária é quando a gente prevê um determinado comportamento em lei. Né? A criminalização secundária é quando a gente aplica essa lei na prática e no caso concreto. Né? A Alessandra está indo para casa, mas ela vai para um happy hour, toma 2 cervejas, e no caminho do happy hour para casa, ela passa na frente do Bistec e tem uma blitz. Né? E aí, nessa blitz, ela faz o bafômetro, ou se recusa a fazer o bafômetro, e ela vai presa em flagrante por embriaguez ao volante, seja ele real e concreto ou presumido. Né? Vocês podem ir presos em flagrante por embriaguez presumida, tá? Se tu te negar a fazer o bafômetro, e, por exemplo, 2 policiais atestarem, junto com o policial que fizer a condução, de que eles acham que tu tem sinais de embriaguez, você pode ir preso mesmo se recusando a fazer o teste do bafômetro. Isso é uma das mudanças bastante significativas trazidas pela lei seca. Agora me foge o ano, mas acho que ali por 2013, 2014. Ou seja, isso é a criminalização secundária. É quando eu pego a definição penal e aplico ela no caso concreto. Ou seja, eu vou pegar a criminalização primária e aplicar ela na vida do indivíduo. Né? Ou seja, eu vou aplicar ela na vida da Alessandra. A Alessandra estará passando por um processo de criminalização secundária, né? Ir para uma delegacia, né? Ou eventualmente ir presa, né? Ou eu, inclusive, estou pegando o exemplo da lei seca, mas poderíamos pegar aqui uma infinidade de exemplos, né? Uma possibilidade de passar uma noite no Santa Augusta, né? Ou coisas do gênero, tá? Isso seria o processo de criminalização secundária, né? Além do processo de criminalização, a gente tem, antes do processo da criminalização, o processo de desvio. Né? Vocês devem lembrar, semana passada, quando eu falava do Howard Becker, voltando ao Howard Becker, então, quando o Howard Becker, eu falava do livro dele, o Outsiders, né, a tese de doutorado, em que, no Outsiders, ele narra, né, o processo em que o indivíduo que começa, de apenas um dos exemplos que ele dá, né, o indivíduo que começa a fumar maconha. A primeira vez que o indivíduo vai inalar a substância entorpecente, ele vai acabar rompendo com toda a socialização primária que ele traz da família. Né? E isso é uma barreira. Né? E aí lembra que eu expliquei para vocês, ele faz isso uma vez. E aí ele está diante, ou eu faço ou eu não faço, ou eu digo o que o meu pai disse para eu fazer, ou eu sigo, né, um ímpeto de adolescente, de jovem vida adulta, né, de grupo, né, de novo grupo social e etc., e realizo. Né? Ele fica diante de um dilema aqui. Né? Da mesma forma como tu também botou o primeiro gole de cerveja na boca na balada. Né? O dilema é o mesmo. Ah, mas a importância é diferente. A valoração que tu dá para o comportamento de botar um baseado ou botar um copo de álcool na boca é diferente. Né? Mas o ato de rompimento com a tua socialização primária é o mesmo. Né? Então, o indivíduo está diante desse dilema. Né? E aí o Howard Becker narra isso em passos. Né? No primeiro momento, o indivíduo vai romper
com essa primeira barreira e vai consumir uma substância entorpecente, seja ela legal ou ilegal, ou mesmo o cometimento de um furto, por exemplo. Né? Ele está rompendo com uma barreira de tudo que ele havia sido ensinado até então. Né? Depois de realizado a primeira vez, tem o outro dilema, que é, ou eu sigo fazendo e faço a segunda vez, ou não. E eu não fazendo a segunda vez, eu vou estar recusando a participação de um grupo social, por exemplo. E eu acredito que o exemplo que eu dei com as turmas de vocês é, sei lá, tu vai pro posto de gasolina com o pessoal. A primeira vez que tu vai, tu vê todo mundo bebendo e tu nunca bebeu. Até que tu rompa com a barreira, existe a necessidade de criar valores sociais aptos a que tu te sinta confortável, a não ver aquilo como uma aberração comportamental tão grande. Remontando lá no Eden Schutter. Né? Ou seja, então aí a gente tem o segundo passo, e aí a gente tem outros passos, né, até o indivíduo se ver como um desviante. Né? Ou seja, é exatamente o conceito de desvio primário e desvio secundário do Edwin Lemert. Né? O Edwin Lemert vai dizer que quando nós definimos um comportamento como desviante, né, o indivíduo que realiza aquele comportamento está passando pelo processo de desvio primário. Né? Quando tu bota o primeiro cigarro de tabaco na boca, quando tu toma o primeiro gole de cerveja, né? Quando tu tem a primeira relação sexual que tu sabe que o teu pai e a tua mãe não queriam aquilo para ti, né? E etc, 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 etc. Todas elas são a realização de um comportamento que é tido como não devido pela sociedade da qual tu faz parte. Né? A primeira relação homossexual, por exemplo. Né? Ou seja, o indivíduo está rompendo com um determinado padrão de comportamento. Né? E isso é um dilema. Né? O famoso sair do armário. Por que é tão difícil isso? Porque é um dilema. Tu chegar e sentar para o pai e para a mãe na janta e dizer, eu sou homossexual. Né? Isso é porque nós, enquanto sociedade, definimos um determinado padrão de comportamento em relação ao que tu faz, em relação ao que tu consome, em relação a como tu age, como tu te porta, a como tu te veste e a como tu te relaciona com as pessoas. Né? Isso seria, então, o primeiro momento desvio primário. E lá na frente, quando o indivíduo já absorve aquela identidade de comportamento. Né? Quando o cara bate no peito e fala, eu sou ladrão. Né? Quando o cara bota o cordão de ouro, agarra um fuzil e posta foto no Facebook, eu sou traficante. Né? Ou eu sou gay assumido, ou eu sou maconheiro, ou eu sou bêbado mesmo. Né? Tudo isso é quando o indivíduo já absorve determinada identidade que ele sabe ser uma identidade e um comportamento desviado. Né? Ou seja, então vejam que são etapas diferentes de um processo comportamental. Né? E aí, então, por fim, a aceitação dessa carreira. Né? E eu utilizo outros exemplos, né, para não ficar aquela coisa de que isso só se passa com a figura do criminoso. Vocês cometem diversos desvios. E muitos deles não são crimes. Mas ainda assim são desvios. Né? Ou seja, então a gente tem o desvio primário e o desvio secundário, a criminalização primária e a criminalização secundária,
E sempre que a gente tem a criminalização, a gente tem o lado do infrator. Mas a gente tem também o outro lado da moeda, que é a vitimização. Não está aqui no slide, né, por um lapso meu, mas a gente também tem a vitimização primária e a vitimização secundária. Né? A vitimização primária, e aqui eu acho que talvez o melhor exemplo seja a violência contra a mulher, é quando ocorre um comportamento danoso, criminoso contra a mulher. Ou seja, quando ocorre a criminalização secundária da violência doméstica, ou seja, quando se aplica a Lei Maria da Penha para um agressor, é porque do outro lado dessa criminalização secundária tem uma vítima. Essa mulher que foi submetida a um ato violento, agressivo, tortura psicológica, retenção de salário, e etc, 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 né? Ela passou por um processo de vitimização primária. Né? E cada vez que ela tiver que ser submetida a relembrar todo esse processo, ela vai estar sendo submetida a uma lógica de vitimização secundária. Né? E aí eu pego não só o exemplo da violência contra a doméstica, mas, por exemplo, uma pessoa que foi vítima de sequestro, né? Extorsão mediante sequestro, ficou em cativeiro. Né? Uma série de traumas, né? Pânico, crise de pânico, depressão, ansiedade, né? E etc., que são decorrentes daquele evento traumático. E cada vez que ela for submetida àquilo, sei lá, o delegado chama para ela recontar tudo de novo. Né? Reviver aquilo nos mínimos e minuciosos detalhes, tudo de novo. Tá, mas como é que ele fez? Ele te abriu as pernas, ele tirou tua roupa íntima, teve penetração? Não teve. Teve força física? Não teve. Tá, mas foi só violência vaginal ou não? Tudo isso é extremamente violento para a pessoa que passou por isso ter que relembrar e contar tudo aquilo de novo. E aí, depois que ela contar tudo isso para o delegado sendo filmada, ela vai ser chamada de novo lá pelo juiz no dia da audiência, com a sala cheia de gente, para contar tudo aquilo de novo. Isso tudo se produz o que criminologicamente a gente chama de vitimização secundária. Né? E aí eu estou pegando aqui o evento, né, da violência sexual, que é a mais drástica. Né? Mas é corriqueiro pessoas que já tiveram, né, já foram vítimas de 1, 2, 3 assaltos, desenvolverem uma série de pânicos de andar na rua, de ficarem sozinhas, de ficarem andar na rua de noite, de medo de serem assaltados. Né? Ou pessoas que foram vítimas de sequestro, enfim, aí a gente poderia pegar uma série de outros eventos. Né? Por exemplo, a pessoa que simplesmente esquece de tudo. Né? Como um recurso psicológico, psicanalítico, ela simplesmente apaga aquilo tudo da memória. Né? Tendo em vista a questão do trauma. Né? Isso é a vitimização secundária. Né? Então não é simplesmente, tá, passou a violência, prende o sujeito, beleza, tá, passou, dá 3 tapinhas nas costas e tá tudo resolvido, segue a tua vida normal. Não, não é. Não é para mulher violentada, não é para pessoa que foi vítima de um assalto, não é para pessoa que saiu de um cativeiro, ou uma tentativa de homicídio. Não é tão simples assim. E essas categorias, gente, elas são interessantes e importantes, né? Para a gente pensar mais à frente, algumas aulas para frente, quando a gente for olhar as estatísticas.
né? E aí também tem outras categorias que antes da gente adentrar nas estatísticas eu vou, como uma introdução, apresentar para vocês, né? Tenho certeza que a grande maioria de vocês não tinham ideia que o fenômeno do desvio e do fenômeno criminal e da violência tinham todas essas nuances, né, e repartições, né? Para muita gente é uma coisa muito simples, é agressor e agredido, prende, está resolvido, né? E não, né, como eu falei, desde o primeiro dia, o fenômeno da violência, o fenômeno do combate ao crime é uma questão bastante mais complexa, porque nós estamos tratando de comportamento humano, né? Em uma sociedade cada vez mais conflituosa, uma sociedade cada vez com uma população maior, uma conflituosidade, uma complexidade maior. Adriana, quer falar alguma coisa? Eu ia falar que para a maioria é assim, né? Vítima e criminoso, não tem outra coisa no meio. Acho que a grande maioria tem esse entendimento, né? E aí a gente avança, então, né, e partindo para a nossa aula de hoje, né, que é sobre as criminologias críticas, né? As criminologias críticas, e digo no plural, porque elas partem, gente, exatamente dessa construção permitida pelas criminologias liberais do século XX. As criminologias críticas, elas vão desenvolver, e aí aqui a gente poderia fazer um semestre inteiro só sobre criminologias críticas, né? Mas eu acabo dando basicamente 3 escolas, que são as 2 principais escolas do pensamento crítico da década de 70 em diante, e a escola latino-americana, porque, enfim, a gente também tem que olhar para o próprio umbigo, né? E todas elas partem de uma premissa comum, né? Que é a crítica ao labeling approach e a crítica às teorias liberais de maneira geral, né? De maneira geral, eu falei isso na penúltima aula, comecei falando um pouco disso, quando eu as denominei de uma crítica de médio alcance, né? Isso é uma denominação que o professor Alessandro Barata, né, o italiano, vai dar, dizendo que, primeiro, é absolutamente indiscutível que as teorias que a gente viu nas 2 últimas aulas são absolutamente fundamentais para a compreensão criminal e criminológica que a gente tem atualmente, né? Mas sim, elas são passíveis de críticas, e a principal crítica é a sua fragmentação, né? Lembra que eu falei que cada uma delas individualmente não consegue explicar o fenômeno do crime como um todo, o fenômeno do crime enquanto uma totalidade social, né? O que era lá a pretensão do positivismo, o que era a pretensão do classicismo, explicar a violência como um todo, não vai ser a característica dessas teorias liberais que a gente viu nas 2 últimas aulas, né? O que vai acabar sendo uma fraqueza delas, né? Foi preciso, então, fazer uma grande síntese, somando e agrupando elas, né? Vocês pensem o seguinte, a gente conseguiu ver isso agora em 2 semanas, e olhando elas todas reunidas, né, a gente consegue ter uma ideia de totalidade da compreensão criminal ali da década de 40, 50 e 60, né? E a importância que isso tem. Agora, pensem isso lá na década de 40, 50 e 60, quando cada uma delas estava sendo feita de maneira espalhada, esparsa e fragmentária, explicando cada uma delas um microfenômeno criminal. Elas não tinham a capacidade de ofertar para fazer uma rivalidade com o positivismo, né, com uma explicação total do fenômeno criminal, né, que é exatamente o que as criminologias críticas vão tentar fazer e vão buscar fazer, ou seja, reunir toda essa estrutura teórica para explicar
de maneira diferente da criminologia tradicional do século XVIII e XIX, como funciona a lógica de funcionamento, perdão, a redundância, né? Como se dá a lógica de funcionamento do fenômeno da violência na sociedade moderna do século XX, a partir de uma lógica de desigualdade de poderes e interesses. Né? É basicamente a partir dessa crítica e dessa premissa, né, que a criminologia crítica vai se constituir enquanto a principal estrutura teórica que explica o fenômeno da violência da década de 70 em diante. E aí, então, a gente pode entrar para o nosso slide de hoje. Aqui está. Espera aí, pessoal, ocorreu um erro. Deixa eu resolver aqui. Mas o que houve? Deixa eu abrir outro aqui. Agora vai. Agora foi. Então, pessoal, a gente começa hoje, e esse slide é para essa semana e a semana que vem. A gente não consegue ver tudo também numa aula só. A gente começa a estudar as escolas da criminologia crítica, né? E aí a gente vai ver, né, basicamente, a escola norte-americana, a chamada criminologia radical. Nós vamos ver a escola inglesa, a chamada nova criminologia, the new criminology, e a escola latino-americana. Né? A gente poderia ver ainda a escola da criminologia, e mais à frente a gente vai ter uma aula só sobre a escola escandinava, que é a escola criminológica do abolicionismo penal. Né? Então, portanto, a gente vai acabar se restringindo a 4 escolas. Mas a gente poderia ver, né, a escola criminológica italiana, a gente poderia ver a escola criminológica crítica espanhola, francesa, né, enfim, como eu falei, daria para passar um semestre inteiro, ou mesmo um ano inteiro estudando só isso, tá? Mas por uma questão de tempo e de ter que focar em alguns pontos mais centrais, a gente vai acabar se centrando
nessas 3 primeiras escolas. Então, primeiro, a criminologia crítica ela não surge, né, do nada, e aí a gente tem aqui que conversar um pouquinho sobre os antecedentes da criminologia crítica, ou seja, as criminologias críticas, e primeiro, a própria denominação, criminologias críticas, sim, elas têm uma mesma origem etimológica da própria palavra, né? Sempre que vocês ouvirem crítico, né, direitos humanos, teoria crítica dos direitos humanos, teoria crítica do constitucionalismo, teoria crítica do direito penal, teoria crítica de qualquer área do pensamento das ciências sociais, né, nós estamos falando de uma base teórica crítica que vamos dizer assim, herdeira da herança, né, da escola de Frankfurt. Né? A escola de Frankfurt, um grupo de pensadores alemães, né, ligados à Universidade de Frankfurt, a maciça maioria deles judeus, né, que acabaram, a maioria deles terminando a sua carreira em universidades norte-americanas, né, como, por exemplo, a Universidade de Colômbia, em Nova York, por conta exatamente da perseguição nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E esses pensadores, eles vão transitar, né, nas mais variadas áreas, né, do direito, a filosofia, a economia, a psicanálise, né, tentando fornecer uma determinada estrutura teórica materialista para a sociedade. Né? E aí a gente vai ter aqui Marx Horkheimer, né, a própria Hannah Arendt, que é bastante famosa, Karl Jaspers, né, enfim, uma série de intelectuais de diversas áreas do conhecimento dentro das ciências sociais. Né? Theodor Adorno, né, enfim. Ou seja, e toda essa abordagem de cunho materialista, ela vai acabar partindo de um lugar, e aí aqui nós vamos voltar lá para a Revolução Francesa de novo, né? Que é um primeiro momento em que se começa a formular uma compreensão materialista, né, do entendimento acerca do fenômeno criminal. Né? E aí aqui a gente vai pegar o primeiro deles, que é a figura bastante icônica do Jean-Paul Marat. Né? O Jean-Paul Marat, né, no próximo slide, eu botei umas fotinhos deles, né, tanto do Marat quanto do William Bonger, que é um holandês, salvo engano, já, né, como parte da escola de Frankfurt, né, podem ver que ele falece em 40, ou seja, já então no século XX, são os dois antecedentes da perspectiva materialista para a compreensão criminal. Né? Então, Jean-Paul Marat, francês da época da Revolução Francesa, né, ele vai formular pela primeira vez a ideia de que o crime seria resultante da desigualdade material da sociedade. Né? Aqui, uma foto bastante icônica, né, uma pessoa tendo sido decapitada. O Jean-Paul Marat foi morto na Revolução Francesa, na chamada etapa, no período do terror, em que qualquer pessoa que fazia oposição ao regime, né, à nova perspectiva da Revolução Francesa, acabava sendo decapitado. O próprio Robespierre, que era, né, um dos mentores da Revolução Francesa, teve a sua cabeça decapitada, e o Jean-Paul Marat da mesma forma. Né? Podem ver que ele morre em 1793. E aí aqui eu chamo, pessoal, a perspectiva do Jean-Paul Marat de uma visão criminal materialista simplificada ou superficial. Né? Ele vai dizer que toda pessoa, né,
que fosse, e aí eu já contei, né, já falei desse contexto para vocês diversas vezes, né, o contexto da Revolução Francesa é um contexto de miséria absoluta, né, de desemprego, de criminalidade, de violência, né, e de uma completa e total incapacidade do Estado de fazer frente, né, às necessidades mínimas e mais básicas da sua população, né. E aí o Jean Paul Marat vai dizer o seguinte, eu acho que duas compreensões bastam para entender o pensamento dele, né? Primeiro, aquela ideia de contrato social, de que o Estado teria sido criado para garantir, né, a integridade física, a segurança da pessoa e da propriedade, né? Interpretando essa ideia do contrato social, o Jean Paul Marat vai dizer que haveria uma quebra de contrato quando o Estado deixa uma pessoa morrer de fome. Quando o Estado permite que uma pessoa pereça por fome ou por uma doença, enfim, sem dar a devida assistência, sem dar os elementos absolutamente essenciais para que essa pessoa sobrevivesse, né? Ou seja, o entendimento fundamental da qual a seguinte consequência seria de que se houve o crime, e o crime é um rompimento com o contrato social, esse rompimento com o contrato social só teria se dado porque antes disso o próprio Estado rompeu o contrato social, né? O próprio Estado teria rompido o contrato social no momento em que permitiu que pessoas morressem por não ter pão para comer, né? Ou seja, então ele está atribuindo aqui, né, a responsabilidade sobre o crime, né, o crime de roubo, o crime de furto, né, sobre os crimes de maneira geral, os crimes de fome, né, ele está atribuindo a responsabilidade do crime não ao seu agente, mas ao próprio Estado, que permitiu que aquele estado de coisas ocorresse, né? E aí tem uma frase bastante impactante dele que ele vai dizer o seguinte, né? Um juiz ou um carrasco, né, que julgue uma pessoa à morte por ter roubado alguém ou por ter matado alguém para comer, não vai estar julgando ou fazendo justiça ou executando uma sentença, estará cometendo um homicídio, né? Ou seja, os aplicadores da lei ou os executores da lei não estariam fazendo aplicar um ordenamento jurídico válido, mas simplesmente matando deliberadamente uma pessoa, né? Por que eu chamo isso de uma visão simplificada ou uma visão materialista simplificada, né? Porque ele atribui à fome praticamente uma conduta automatizada ao crime, né? Ou seja, ele atribui a ideia de causa do comportamento criminal à fome. Ou seja, como se toda pessoa que passasse por aquela provação da fome, da miséria, do desemprego, fosse acabar caindo necessariamente em desgraça da conduta criminal, né? Um pouco aquela ideia do positivismo, né? E pode dizer que aqui ele então está imbuído, né? Um pouco dessa influência. E a gente já ultrapassou essa etapa e sabe que não, né? O fenômeno criminal, o comportamento criminal, a decisão do indivíduo, que não é totalmente livre de cometer uma infração penal, ela interatua com diversos outros condicionantes, né? Como, por exemplo, o desemprego, como, por exemplo, a pobreza, a miséria, a fome, que podem, sim, ser elementos decisivos para que o indivíduo decida cometer uma conduta criminal, mas não é só isso, né? E, portanto, nem todo indivíduo que passa por essa situação vai acabar necessariamente cometendo uma infração penal. E por isso, então, eu chamo
de uma visão materialista simplificada, né? E aí depois, significativamente depois, então praticamente já na nossa era, na virada do século XIX para o século XX, a figura do William Bonner, vai desenvolver o que ele próprio vai chamar de uma etiologia materialista do comportamento criminoso, né? Ou seja, ele vai tentar utilizar os postulados do positivismo a seu favor, né? E dizer que a etiologia, a ideia de etiologia como causa do crime, uma prática, uma compreensão eminentemente positivista, seria a desigualdade e a pobreza, ou mais ainda, ele vai dizer que a sociedade capitalista produziria o crime, né? E aí aqui talvez já possa ter uma inovação, porque mesmo antes do Adam Schuttler, né, o William Bonner vai dizer que, né, a etiologia do crime ele atribui a própria sociedade capitalista enquanto forma de organização social, né? E aí ele vai atribuir isso a tanto crimes de pobres quanto crimes de classes mais privilegiadas, né? Ele vai dizer que o pobre comete crime por necessidade, né? A pobreza, ou seja, a causa do crime para o William Bonner é a miséria, a necessidade, né? A incapacidade de prover minimamente a própria subsistência. Mas, de outro lado, ele também vai falar que indivíduos da alta sociedade também cometem crime, pela mesma razão, ainda que o contexto seja diferente, e aí ele vai dizer que o indivíduo da alta sociedade comete crime por pura e simples ambição, né? Ou seja, aí então ele atribui a desigualdade e a ambição como duas características do nosso modo de organização social que subvertem a ordem moral do sujeito, tanto o pobre quanto o rico, né? Da mesma forma que o Jean Paul Marat, 200 anos antes, eu acho que a visão do William Bonner também é extremamente simplificada, primeiro porque ela essencializa crimes de pobres e crimes de ricos, e ela essencializa a ideia de causa da criminalidade, né? Da mesma forma que o Jean Paul Marat, ele vai acabar tratando com o fenômeno criminal de uma maneira absolutamente mecânica, né? Automatizada, como se ficar pobre, tu vai delinquir para satisfazer a tua necessidade de maneira essencial, ou seja, tu vai naturalmente delinquir, né? Como se pobreza fosse naturalmente ligada à delinquência, e como se a riqueza e a necessidade e a ambição de crescer mais e enriquecer mais também fosse automaticamente e naturalmente ligadas ao cometimento de ilícitos penais, o que a gente sabe que não é uma verdade e que não é algo tão simples assim, né? Mas ele é inovador na medida em que ele já apresenta aqui que o comportamento criminal ele já não era verificável somente nas chamadas classes pobres e inferiores, né? E aí, a partir disso, pessoal, e aí aqui é a figura, né, do Jean Paul Marat, obviamente não é uma foto, porque a gente não tinha ainda fotos na época, né, uma pintura, e a figura do William Bonner aqui já, então, uma foto em preto e branco, né, em meados do século XX. E aí, pessoal, a gente avança para, então, a origem da compreensão materialista do fenômeno penal que a gente tem, né? Esses dois autores, dois alemães, né, George Rusch e Otto Schreiber, membros da Escola de Frankfurt, né, vão desenvolver pela primeira vez o que ficou conhecido como economia política da pena.
Um pouco disso a gente já conversou quando a gente conversava sobre a origem da prisão, né? O George Rush e o Otto Kirchheimer, no livrinho chamado Punição e Estrutura Social, né? Publicado em 1939, e aí vejam que o livro é publicado pela primeira vez exatamente no momento em que estava iniciando a Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente no momento em que, primeiro, os dois eram judeus, né? E numa crítica absolutamente profunda a todo o positivismo criminológico prisional, né? E uma crítica econômica profunda ao que a prisão significava e significa para a sociedade moderna, né? Obviamente que esse não era o melhor contexto para que esse livro tivesse sido publicado, né? O Hitler estava ascendendo ao poder na Alemanha, né? Já há pouco tempo tinha ascendido ao poder na Alemanha e estava deflagrando, né? A empreitada expansionista da Alemanha na Segunda Guerra, né? E aí, então, por que a data de 78? A data de 78 é quando esse livro vai ser traduzido para o inglês e para o italiano, né? Só deixa eu pegar aqui para vocês, peraí. Bueno, então o livrinho é esse aqui, ó. Punição e Estrutura Social, né? Tem tradução para o português, publicado no Brasil. Então esse livro é publicado em 39, em alemão a primeira vez, né? Só que ele vai ficar durante quase 40 anos na geladeira, ele vai ficar lá numa estante mofando, né? E ele só vai ser resgatado das sombras depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, depois que aquele positivismo nazista, fascista da Segunda Guerra estava em desuso, constituindo-se em um politicamente incorreto, né? Ou seja, aquela criminologia profundamente racista e segregacionista do século XIX, aplicada na Segunda Guerra Mundial, né? Estava em descrédito depois da Segunda Guerra Mundial, e esse livro vai ser resgatado por esses dois caras aqui, que são o Dario Melossi e o Máximo Pavarini, que eles vão escrever esse livro chamado O Cárcere Fábrica, né, que vão basicamente dar continuidade à punição e estrutura social, né, e dar continuidade a uma construção teórica e econômica da importância e influência da prisão no nosso modelo de sociedade, né. E aí eles publicam O Cárcere Fábrica em 78, 76, eu acho, né, e em 78 eles traduzem o Punição e Estrutura Social para o inglês e logo em seguida para o italiano, e depois logo em seguida é publicado em inglês nos Estados Unidos. E se torna as duas grandes obras da compreensão do fenômeno prisional moderno e contemporâneo. Eu ouso dizer, e nessa mesma época também, década de 70, 75, 79, o Vigiar e Punir, do Michel Foucault, vai ser escrito, né? Vai ser publicado na França a primeira edição do Vigiar e Punir de Foucault. Eu ouso dizer que qualquer pessoa que quer começar a entender o fenômeno da prisão e do cárcere, né, não pode partir senão desses três livros, né? Ou seja,
não pode querer falar sobre prisão, entender sobre prisão, escrever alguma coisa sobre prisão, sem pelo menos ter lido Cárcere, Fábrica e Punição e Estrutura Social. Né? Em síntese, brevíssima e muito apertada, né? O que o Rush e o Kirchheimer vão fazer? Né? Eles vão trabalhar algumas coisas que a gente já falou, né, lá no classicismo. Como é que se constitui a prisão e para que serve a prisão? Né? O Rush e o Kirchheimer vão desconstruir a ideia do mito da brutalidade das penas do antigo regime. Né? Vocês devem lembrar, quando eu falei do nascimento da prisão, de que a prisão vai se constituir como forma de punição por excelência, como uma forma de substituir a brutalidade das penas corporais, né? Dos enforcamentos, dos esquartejamentos, né? Das penas de açoite e etc., né? Das marcas a ferro. E isso tudo passa, de um dado momento, a ser visto como brutalidade. Né? E isso é decorrente de todo um processo de que a prisão iria substituir a brutalidade da violência medieval. Né? E aí o Rush e o Kirchheimer vão fazer uma pesquisa em praticamente tudo que se tinha de dados, né? Catalogados dos últimos séculos do regime medieval, sobretudo Portugal e Espanha, que tinham dados mais organizados sobre, né, os últimos momentos do regime medieval. Eu digo os últimos momentos, os últimos séculos, né, os últimos 200, 300 anos, até terminar a sociedade medieval, que Portugal e Espanha aplicavam muito menos pena de morte do que a sociedade moderna, pós-Revolução Francesa, por exemplo. Né? De que a ideia de que a sociedade medieval era brutal, era grosseira, era extremamente violenta e generalizadamente violenta, era um recurso discursivo para conseguir alçar a prisão como forma de punir mais humana. E vocês devem lembrar lá do utilitarismo, como isso era importante para aquele dado momento. Né? Ou seja, e aí o Rush e o Kirchheimer vão desconstruir o mito da brutalidade das penas medievais com números, né? Com números de execuções de pena de morte, com números de execuções de penas corporais por ano, né? Ou seja, uma série de dados de diversos lugares e diferentes lugares da Europa, né, que demonstram que essa brutalidade ela não era tão assim como aparece, né, na cultura popular, no filme e mesmo no discurso iluminista da época. Né? E que isso foi extremamente útil para conseguir constituir a workhouse como uma opção e também constituir depois a prisão como a forma de punir por excelência. Né? Um outro ponto fundamental do George Rush e Otto Kirchheimer, que é trazer a prisão como uma grande utilidade. Né? A gente também já conversou um pouco sobre isso, então eu não preciso aqui perder muito tempo. E aí a chargezinha ali, essa chargezinha, ela remete muito mais ao momento contemporâneo, né? Time is money. E vocês devem lembrar, quando eu falei, quando é que surge a ideia de pena de prisão como um período de privação da liberdade? Exatamente no momento em que nasce a sociedade baseada na liberdade. Ou seja, nós criamos a sociedade livre e, junto com ela, a sua privação. A pena de privação da liberdade. Afinal de contas, tempo é dinheiro. E quando tu não tem tempo, quando tu não tem terra, tu não tem propriedade, tu não tem mais nada e absolutamente nada, o teu tempo é o teu tempo de trabalho. Então eu vou te privar
do único dinheiro que tu tem, que é a força de trabalho que tu pode oferecer no mercado. Né? Ou seja, a ideia de tempo é dinheiro, ela não vale somente para o investidor da Bolsa de Valores, ela não vale somente para o empreendedor, eu tenho pavor dessa denominação, é excessivamente utilizada atualmente, mas o tempo é dinheiro também vale para a pessoa que não possui mais nada além da sua força de trabalho e da pessoa que, inclusive, está privada da liberdade. E quando a gente for chegar no período contemporâneo e for analisar o trabalho prisional, que eu tratei um pouco no evento segunda-feira passada, eu acho que isso se torna bastante claro, né, da significação econômica na prisão desde o século XVII até o século XXI. Né? Ou seja, então a utilidade do discurso da prisão. Né? E esse discurso imbuído de uma benemerência, de uma benevolência, de um humanismo, de um humanitarismo, né? De que privar as pessoas da liberdade fariam bem para elas. Né? E aí a gente já conversou também sobre o discurso da ressocialização. E a gente já conversou também sobre o discurso da prisão como uma filantropia. Não, mas lá dentro ele está melhor, lá dentro ele tem uma cama, ele tem comida, né? Ele tem um trabalho. Como se a prisão fosse um serviço a ser prestado para o sujeito. Né? Esse discurso surge exatamente na origem da prisão e ele se remodela praticamente como um camaleão para se manter da mesma forma. Né? O discurso do trabalho na prisão ainda hoje é exatamente esse. Não, mas a prisão vai ser boa para ele. Né? Lá ele vai ter uma cama, ele vai ter comida, ele vai ter a religião, ele vai ter o trabalho, ele vai aprender a disciplina. Né? Quem acompanhou, quem já viu alguma das coisas que eu passei aí de documentário, de filme, de séries sérias, né? Acho que pode entender o quão humanitário é o ato de prender uma pessoa dentro do nosso sistema prisional e penitenciário. O quão aquilo pode ser produtivo e útil para salvar um determinado sujeito definido como perdido. Né? Esse discurso ele é muito mais útil para a sustentação da prisão do que para efetivamente produzir qualquer resultado que se prometa. Né? Ou seja, então a ideia da utilização, né, a utilidade do discurso da humanização atrelada ao trabalho. Lá na workhouse era, vamos ensinar os pobres a trabalhar. Né? Por que o Dario Melossi e o Máximo Pavarini, né, o Máximo Pavarini morreu ano retrasado, né? Ambos faziam parte da escola de Bolonha, a Universidade de Bolonha, a universidade mais antiga do mundo. Né? Foi a primeira universidade a ser montada na Europa, foi a Universidade de Bolonha, e depois a de Sevilha, na Espanha. E o Dario Melossi e o Máximo Pavarini fazem parte da chamada Escola de Bolonha, que é uma das escolas da criminologia crítica, que é onde vai, em grande medida, se debruçar, né? Vocês vão ver, cada uma delas tem uma característica muito pontual. Né? E a característica da Escola de Bolonha foi a que mais se debruçou sobre o fenômeno prisional e penitenciário. Né? A Escola de Bolonha basicamente vai estudar o fenômeno carcerário. E por que eles chamam, né, esse livro de cárcere fábrica? Eu falei num outro momento, né, lá nas primeiras aulas, de que o direito penal e a criminologia nascem juntas. Né? Pois a fábrica e a prisão também. Né? Ou seja, a fábrica nasce à luz e semelhança de uma instituição prisional. Né?
toda a lógica do uniforme, da disciplina, do controle, né? Tu tem que pedir para fazer xixi, né? Tu tem hora para comer, a questão da, né? Toda a lógica de hierarquização do trabalho, né? A própria lógica da estrutura de uma fábrica no século XVIII era muito assemelhada a uma instituição prisional de trabalho forçado, né? E por isso, Dario Melossi e Máximo Pavarini, então, vão intitular o livro Cárcere e Fábrica, né? E a ideia, porque a ideia justamente do discurso da humanização das penas estava ligado à necessidade de mão de obra da fábrica. Eles não sabem trabalhar, nós vamos ensiná-los. Vamos ensiná-los com trabalho forçado dentro de uma instituição penitenciária que logo em seguida vai acabar virando uma instituição fabril. Né? Isso é extremamente útil para o grande boom do desenvolvimento da Inglaterra do século XVIII. Ou seja, o boom da Revolução Industrial foi a base de trabalho escravo e trabalho apenado. Se não fosse trabalho escravo e trabalho apenado, não teria havido o boom da Revolução Industrial. E se precisava legitimar isso como uma coisa boa. Ou seja, a prisão precisa ser construída como uma boa prisão. Como um serviço para a sociedade. Né? E isso vai ser desnudado pela primeira vez pelo George Rush e Otto Schreimer em 39, e vai ser dado continuidade pelo Dario Melossi e o Máximo Pavarini em 78. E por fim, e aí isso aqui eu acho que a gente também já falou, as várias utilizações da prisão. Ou seja, quando se precisou de gente para remar, a prisão se transformou em remos e penas de galés. Quando se precisou de um grande contingente de pessoas para povoar as novas terras, a prisão se metamorfoseou em pena de desterro e de deportação, em pena de exílio. Quando se precisou de mão de obra, a prisão se metamorfoseia em fábrica, em workhouse. E quando não se precisa de mais nada, se precisava da introjeção da disciplina enquanto classe trabalhadora, enquanto pessoas que iriam aceitar o seu lugar na sociedade moderna, enquanto iriam aceitar de maneira obediente, de maneira quieta, de maneira disciplinada, o seu lugar enquanto classe trabalhadora explorada, a prisão se apresenta exatamente como a prisão que a gente conhece hoje. Né? Ou seja, sempre com uma finalidade e como um pilar extremamente importante de sustentação do modelo de sociedade moderna construída a partir do século XVI e final do século XVII. Né? Só que a gente teria pelo menos duas finalidades para a prisão. E aí, então, antes da gente ir para o intervalo, e para não começar o próximo conteúdo antes do intervalo, e para eu também não matar o intervalo de vocês, para quem não assistiu a fala segunda-feira passada, professor, mas então a prisão tinha uma utilidade econômica, ou seja, o que os presos produziam no século XVIII dentro da prisão era jogado no mercado. A prisão era uma prisão fábrica. Né? Vocês sabem por que a prisão abandonou a lógica da prisão fábrica? Primeiro, porque com o auge da Revolução Industrial, você precisava de menos mão de obra. O que 50 pessoas faziam de uma manufatura, com o auge da Revolução Industrial e da máquina a vapor, 5 pessoas fariam. Então, portanto, aquele monte de gente trabalhando na prisão e produzindo dentro da prisão vai acabar criando um desnível econômico. Primeiro, vai se elevar os índices de desemprego fora da prisão, porque se precisava de muito menos mão de obra por conta da máquina.
E porque a prisão também conseguia produzir com índices mais baixos de custo. Afinal de contas, o preso não tinha salário. E o salário do trabalhador é um elemento fundamental no valor do produto final. Né? Ou seja, a Alessandra está produzindo pão. E aí está a Adriana e a Stephanie trabalhando para ela. O salário da Adriana e da Stephanie está inserido no valor do pão, além do valor da farinha, do valor da máquina, né, etc. Agora, se a Adriana começa a produzir pão sem precisar pagar salário para a Alessandra e para a Stephanie, ela vai conseguir produzir pão com um valor mais baixo, que era exatamente o caso da prisão. E isso vai acabar produzindo um desnível econômico, né? E os próprios sindicatos de trabalhadores na Inglaterra vão pedir o fim do trabalho prisional, por conta do desemprego, por conta do valor do trabalho. Ok, a prisão vai acabar assumindo uma nova função, que não era mais produzir, mas era introjetar a ideologia do trabalho. Eu não quero que a Alessandra trabalhe e produza sapato para vender, roupa, pão e etc. Né? Mas eu quero que a Alessandra, dentro da prisão, queira trabalhar e absorva o imaginário de que ela tem que trabalhar. É exatamente o que vigorou como finalidade da pena de prisão da viradinha do século XIX para o século XX até a década de 70. O ideário da ressocialização. O que era ressocialização? O indivíduo entrar para a prisão, ser visto como um vagabundo, e dentro da prisão ele introjetar a ideologia do trabalho e um comportamento trabalhador. E aí, durante muito tempo, se tinha o que vai chamar dentro da prisão de laborterapia, que não era um trabalho produtivo, que era aquele trabalho absolutamente inútil. Por exemplo, a Alessandra vai acordar hoje e vai pintar uma parede de branco. Amanhã ela vai acordar e vai pintar a mesma parede de preto. No outro dia ela vai acordar e vai pintar a parede de branco de novo. E assim ela vai passar, para que ela adquirisse ao longo do tempo na prisão o hábito laborioso do trabalho. Isso era a ideologia da ressocialização, que vai ser a grande finalidade da pena até a década de 70. Professor, década de 80 se fala que a prisão abandonou o ideário reabilitador, porque acabou o período fordista. Acabou aquela expectativa da Alessandra sair da prisão e pegar um trabalho e passar a vida inteira ligada a um trabalho. Aquela ideia do teu avô de que tu teria um trabalho. O teu primeiro trabalho, tu ia te aposentar nele. Tu ia pegar um trabalho com 18 anos e ia largar ele com 60. Né? Aquilo demarca o período do welfare state, do período do trabalho fordista. Né? Aquilo vai começar a ser abandonado na década de 70. E com o abandono do período fordista, também não se precisava mais do mesmo volume de mão de obra. Portanto, a prisão não precisava mais treinar trabalhadores, introjetar ideologia do trabalho. E vai ser o momento em que vai se começar a falar de prisão-depósito. Pura e simplesmente prisão-depósito. O refúgio da nossa sociedade, que não tem espaço no mercado de trabalho, e que aqui vai, de alguma forma, incomodar, se colocava dentro do sistema penitenciário. O grande boom carcerário da década de 80 e início da década de 90. Né? Em que estágio nós estamos hoje? O sistema econômico reabriu os olhos para o fenômeno prisional. Só que lá no final do século XIX, a prisão estatal produzia. Agora, a própria prisão é uma mercadoria. E o próprio preso são mercadorias. Ou seja, nós terceirizamos
e privatizamos a saúde, a educação, a telefonia, o transporte, o tratamento do lixo, o tratamento da água, e etc, etc, isso também ocorreu com o fenômeno prisional. O sistema econômico se deu de conta que aquilo é um universo passível de ser explorado. Né? Desde a administração prisional, até quem fornece o uniforme para os presos, até quem fornece a marmita para os presos, até quem fornece plano de saúde para os presos, até quem fornece telefonema para os presos. Estou pegando aqui como exemplo não o caso brasileiro, mas o exemplo mais avançado, que é o exemplo norte-americano. Tem uma empresa que simplesmente cuida das ligações dos telefones que o preso faz de dentro da prisão para a casa, para a família, para o advogado. Em contratos trilionários de prestação de serviço para o Estado. O fornecimento de camas, o fornecimento de tecnologia prisional, detector de metal, bloqueador de sinal do celular, né, e etc. Para você ter uma ideia, o estado de Santa Catarina, toda a alimentação prisional é basicamente fornecida por 2 empresas, em um contrato com o Estado. Contratos, obviamente, milionários. Ou seja, isso é a significação econômica da prisão do século XXI. Santa Catarina tem algo em torno de 22 mil presos. Desses 22 mil presos, algo em torno de 11 mil presos trabalham. 90% para empresas privadas, recebendo 75% do salário mínimo. Né? Ou seja, quando eu tenho uma massa de mão de obra de 8 mil pessoas, 9 mil pessoas, trabalhando por 3/4 do salário mínimo, tu quer que a prisão diminua? Tu quer que o encarceramento diminui? É óbvio que não. E essa é a significação do fenômeno prisional. A significação econômica do fenômeno prisional. Se o Matheus vende para o Estado tecnologia prisional, ele quer que o sistema prisional diminua? Não. Se a Alessandra vende marmita para o sistema prisional e ela recebe de acordo com o número de marmitas que ela vende e o número de marmitas que ela fornece, que é proporcional ao número de presos, ela quer que a população prisional diminua? Não. A Adriana fornece uniformes prisionais, proporcional ao número de agentes penitenciários e presos. Ela quer que a prisão diminua? Não. E isso é muito mais uma questão de economia do que de índices de violência. E essa é a face econômica da prisão no nosso século. Diferente do que ocorria lá no século XVIII ou do século XIX, mas, de novo, um elemento econômico extremamente importante, preponderando na manutenção e sustentação da política prisional e penitenciária. E isso tudo vai ser permitido a partir da compreensão do Rush e do Schleimer. Óbvio, eles não vão abordar o século XXI, porque, óbvio, eles também não tinham bola de cristal, né? Mas a partir de toda a estrutura teórica que eles desenvolvem, foi da onde me permiti desenvolver, e também outros autores norte-americanos também têm feito isso, até porque isso lá começou a ocorrer 30 anos atrás, o que a gente está começando a fazer agora, né? Que é o processo de financeirização dos interesses penais. Né?
Mas vocês vão entender isso melhor quando a gente conversar sobre neoliberalismo. Mas só para vocês entenderem, a relevância econômica da prisão, em grande medida, é o que determina a própria existência da prisão em cada momento da nossa recente história de 250 anos de sociedade que prende. Né? Dúvidas, pessoal? Podemos ir para o intervalo? Encher a garrafa d'água, fazer xixi. Tranquilo. Podemos. Então tá. Vou interromper aqui.